Boa noite, pessoal, tudo bem? O Instagram está no processo de entregar live para os meus seguidores. Sejam todos bem-vindos. Hoje foi um dia típico aqui na minha rotina. Agora são 11h37. Acabei de chegar em casa, depois de um dia aí bem intenso com a igreja, com a comunidade que eu pastoreio, a Igreja da Promessa em Vila Terezinha. Chegando agora, porque nós tivemos hoje um culto de confraternização. Foi um culto muito abençoado, muito edificante. E aí, obviamente, eu não consegui chegar mais cedo, dei uma passadinha do horário. E aí, só tô conseguindo entrar na live agora. Era para eu ter entrado às 10 horas, só que o nosso culto de confraternização foi tão abençoado, tão edificante que acabamos passando lá um pouquinho do horário. E como eu tenho esse compromisso de compartilhar aqui no meu perfil pessoal reflexões sobre o Evangelho, eu tô aqui, mesmo que depois do horário, mesmo que depois aí da rotina desse dia que foi intenso, compartilhando aqui com os meus seguidores esse conteúdo que eu me comprometi a apresentar hoje. A live vai ficar gravada, então eu não sei que horário você está vendo essa live, mas seja muito bem-vindo. É bom ter você aqui. Se você tem me acompanhado nessas últimas semanas, você sabe que eu tenho falado e pensado um pouco mais sobre o Evangelho, em algumas perspectivas, né? Tenho falado sobre a importância da gente falar e pregar um Evangelho autêntico, né? De trazer uma reflexão para a igreja, para as pessoas, sobre um Evangelho autêntico, um Evangelho que de fato transforma a vida das pessoas, não só que informa ou que entretém as pessoas. Porque eu acho que esse é um dos problemas pelos quais muitas pessoas acabam se desconectando da igreja, não se engajam na igreja. Então eu tenho me comprometido a falar um pouquinho mais sobre o Evangelho, em algumas perspectivas. Dentre essas perspectivas, também eu tenho falado aqui sobre a necessidade da evangelização, né? De falarmos para outras pessoas, de compartilharmos o Evangelho com aquelas pessoas que não conhecem Jesus ainda, e a importância de compartilhar com essas pessoas um verdadeiro evangelho, um evangelho autêntico, um evangelho que de fato informa as pessoas. Então essa é uma outra perspectiva que eu tenho falado aqui ao longo dessas últimas semanas. Tenho feito alguns posts, feito alguns vídeos de Reels, e há 2 sábados, esse é o terceiro, eu tenho feito lives aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como nós devemos nos relacionar, nos comunicar, nos aproximar das pessoas que se afastaram de Jesus. E eu queria já começar aqui a minha live falando exatamente sobre isso. Você conhece alguém que se afastou de Jesus? Você conhece alguém da igreja local, amigo seu, amiga sua, que se afastou de Jesus, e essa pessoa ela está distante da igreja, distante da comunidade e, por consequência, também distante das reflexões sobre Cristo? Você conhece alguém assim? Então, se você conhece alguém assim, eu acho que o assunto de hoje vai de alguma forma ampliar pelo menos a sua reflexão sobre essas pessoas e como nós devemos nos relacionar com elas, nos aproximar delas. Então o objetivo dessa live hoje é exatamente esse. Então se você quiser, compartilhe esse conteúdo no grupo da sua igreja local, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser um conteúdo relevante. E se você ficar comigo até o final da live, se tudo correr bem aqui, no final da live eu quero compartilhar uma novidade com vocês, mais uma iniciativa daquilo que Deus tem colocado no meu coração para falar sobre esses temas que envolvem o Evangelho. E se você estiver aqui até o final da live, você vai também participar desse movimento comigo. Então eu queria começar aqui, antes da gente falar sobre como nós devemos nos relacionar com as pessoas que se afastaram de Jesus, que esse é o tema, né? O tema que eu vou tentar conversar com vocês hoje. Aí eu queria a sua contribuição.
Se você puder colocar nos comentários, vocês que estão me acompanhando, mesmo que você esteja assistindo essa live depois, comenta aqui. Você conhece alguém que está distante de Jesus? Um amigo, uma amiga sua que congregou com você quando você era criança, ou uma pessoa que recentemente acabou se afastando da igreja? Se você conhece alguém assim, coloca aqui nos comentários, que eu tenho certeza que a sua contribuição aqui vai ajudar para que esse vídeo chegue para mais pessoas e outras pessoas possam ajudar a gente também a ampliar aqui essa nossa reflexão. Beleza? Então eu queria, antes de falar sobre como nós devemos nos relacionar com essas pessoas, eu queria tentar apresentar aqui alguns motivos que, pelo menos na minha percepção, levam algumas pessoas a saírem da igreja. Você já parou para pensar nisso? Obviamente que existem vários motivos, mas o que leva? Quais são os motivos, pelo menos aqueles que a gente consegue pensar aqui agora, que pode levar uma pessoa a se distanciar de Jesus? Eu comecei essa nossa live fazendo exatamente essa pergunta. Você conhece alguém que se afastou de Jesus? Alguém que não frequenta mais a igreja? Não quer saber mais de Deus, quer viver uma vida fora da comunidade dos santos, da igreja? A pergunta que eu queria tentar responder aqui, obviamente que não é uma resposta definitiva, mas é uma resposta, pelo menos é uma tentativa de resposta, e aí você pode me ajudar aqui nessa resposta. Eu queria trazer aqui alguns motivos. Se você está me acompanhando aí no meu Instagram, ao longo da semana eu fiz um post e esse post traz alguns desses motivos que eu queria ampliar aqui com vocês. E dentre esses motivos, um dos motivos que eu destaquei foi o fato das pessoas carregarem feridas emocionais. A igreja é um ambiente que acolhe as pessoas. E eu acho que você concorda comigo. Então é muito comum que as pessoas se aproximem da igreja. Só que essas pessoas que vêm para a igreja, elas vêm com muitas feridas emocionais. O evangelho é pregado, ou a mensagem de Jesus é pregada, ou às vezes essa pessoa se conecta com a igreja, em primeiro lugar porque ela se encantou com a igreja, se encantou com a comunidade, tem um amigo dela que frequenta e ela começa a frequentar, ela foi num evento, foi impactada. Só que isso não é o suficiente. Quando essa pessoa se conecta com a igreja, ela vem com muitas feridas emocionais. Não sei se você concorda com isso que eu estou falando, mas ela vem com muitas feridas emocionais. E eu acho que essas feridas elas precisam ser tratadas. E às vezes a gente não tem espaços na igreja para que o evangelho trate essas feridas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que às vezes nas nossas comunidades, nas igrejas, falta um espaço de discipulado em que a pessoa se conecte com a igreja, se conecte com Jesus, só que ela precisa ser tratada. E se ela não for tratada, automaticamente essa ferida não tratada abre um espaço para o afastamento. Então, eu acho que um dos motivos é exatamente esse. A pessoa se aproxima de Jesus, da igreja, da comunidade, só que ela tem algumas feridas, e aí essas feridas estão lá, só que essas feridas não são tratadas. Aí a pessoa fica um tempo na igreja, fica 6 meses, 1 ano, e essas feridas não são tratadas, e aí automaticamente essas feridas voltam a sangrar, a doer, e essa pessoa se afasta de Jesus. Então esse aqui eu acho que é um dos motivos. Compartilhando aqui a mensagem do Davi, o Davi coloca aqui, concordo sim. Então eu acho que a gente está na mesma linha aqui, Davi. A Vânia coloca, sim, discipulado é essencial. É isso, Vânia. Então, a gente tem um problema, que é um problema às vezes a gente não consegue tratar essas pessoas que estão feridas, né? Então o primeiro motivo talvez seja essa ideia das feridas emocionais. E aí, um segundo motivo que eu gostaria de falar aqui, que é atrelado ao primeiro, que além das feridas emocionais que as pessoas trazem para a igreja, para a comunidade quando elas se convertem, elas acabam também sendo afetadas pela própria comunidade. E se nós não tomarmos cuidado, a própria comunidade, a igreja, gera outras feridas nas pessoas. Foi isso que eu coloquei no post durante a semana. Eu acho que a igreja também precisa tomar cuidado para que, além das feridas que as pessoas já trazem, para que a gente também não cause outras feridas.
porque às vezes a gente quer ir com muito a sede ao pote, né? A gente quer fazer com que a pessoa se envolva de tal forma que em vez da gente ajudar, a gente acaba atrapalhando, porque a gente atropela as coisas. A minha mãe diria que a gente coloca às vezes o carro na frente dos bois. Então a igreja é um lugar que às vezes a gente começa a criar um ambiente de julgamento, de cobrança, de exaustão. Então, por exemplo, alguém se converte, a pessoa está 2, 3 meses na igreja, a pessoa começou a frequentar a igreja agora, aí daqui a pouco chega no 6º mês, começa uma certa pressão na igreja, uma cobrança, alguns julgamentos, porque a pessoa ainda está fazendo alguma coisa que um crente não deve fazer, ela está tendo um comportamento estranho, e às vezes a pressão, a cobrança em cima dessa pessoa pode causar nela uma estranheza, uma ferida. E eu queria colocar isso aqui como mais um dos motivos. E eu queria que você ficasse comigo até o final da live, porque eu acho que um motivo é o principal, tá? Eu estou dando aqui alguns motivos que eu acho que são possíveis, mas um motivo é o principal. Então, feridas emocionais que as pessoas já carregam quando vêm para a igreja e não são tratadas. Feridas, às vezes, que a própria comunidade cria, porque essas pessoas são, de alguma forma, pressionadas, elas são cobradas, né? Elas, às vezes, são julgadas porque elas não entraram ainda no ritmo da igreja. E aí um terceiro motivo que eu queria colocar aqui, que acaba gerando nas pessoas também um cansaço, que eu acho que é uma espécie de cansaço espiritual. Se você está chegando agora na live, eu estou tentando responder a seguinte pergunta: por que as pessoas se afastam da igreja? Por qual motivo um amigo seu, uma amiga sua que está na igreja, que frequentou a igreja, que participou da igreja com você, essa pessoa se afasta? Qual é esse motivo? A gente está tentando aqui encontrar alguns motivos, eu já dei aqui alguns, a live vai ficar salva, depois você pode assistir, eu espero que de alguma forma isso ajude você também na sua reflexão. O terceiro motivo que eu queria colocar aqui para você tem a ver com esse cansaço espiritual. Eu acho que quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa se aproxima da igreja, da comunidade, a gente tem que tomar um cuidado para não sobrecarregar essa pessoa com muitas atividades dentro do contexto da igreja. Por quê? Porque senão essa pessoa vai ficar sobrecarregada, porque ela não tem tempo para desenvolver a fé. E eu queria só pontuar isso aqui para ver se você entende o que eu estou querendo dizer, e eu não sei se você vai concordar. Mas existe um conselho bíblico que é para que nós desenvolvamos a nossa fé. O problema é que às vezes as pessoas se aproximam da igreja e são tantas atividades, tantas coisas importantes, tantos eventos, retiro, programa dos jovens, programa da convenção, programa, enfim, são inúmeros programas, só que essa pessoa ela não tem tempo para desenvolver o básico da fé. O que é o básico da fé? O básico da fé é aprender a orar, aprender a ler a Bíblia, aprender a meditar, e aí a gente acaba sobrecarregando essa pessoa e aí cria um cansaço. Quando a gente menos espera, essa pessoa está cansada da igreja, porque ela imagina que ser cristão é participar das atividades, é aquela correria toda, a pessoa trabalha a semana inteira, final de semana está envolvida na igreja, e aí chega uma hora que essa pessoa pode se cansar. E eu queria aqui, para não virar recorte, que você entendesse qual é a linha da nossa reflexão. Eu estou tentando desenvolver com vocês aqui a seguinte questão: por que as pessoas abandonam a igreja? Por que elas saem da igreja? Você conhece alguém assim, algum amigo, amiga, que está, a gente chama de desviado, que abandonou a fé? Ok, a pergunta é, por que isso acontece? Eu dei até aqui 3 motivos, e são 3 motivos pontuais, eles não são os únicos, existem muitos outros motivos, mas eu estou tentando criar com você aqui uma reflexão que faça sentido para você entender o contexto. Então eu falei, por exemplo, que essas pessoas que se convertem e se afastam, pode ser que elas vivam assim por causa das feridas emocionais que elas carregam, feridas que a própria igreja pode causar, e também um cansaço espiritual. Deixa eu ler aqui o que o Davi colocou. Davi coloca aqui, às vezes, devido ao excesso de eventos, caímos naquilo que chamam de conto da Samaritana. Pois Jesus disse à Samaritana, vocês adoram o que não sabem, precisamos desenvolver a fé. Muito legal, Davi. Obrigado aí pela sua
pela sua reflexão. A gente está na mesma linha, é isso mesmo. A gente tem que tomar cuidado, porque nós precisamos desenvolver a fé das pessoas nas questões básicas. A Vânia colocou aqui sobre o discipulado, né? A Vivi coloca aqui: sim, precisamos lembrar que ainda não fomos glorificados e por isso ainda erramos. Muito legal, Vivi. É essa consciência que nós como igreja precisamos ter para que a gente tenha compaixão das pessoas que estão se achegando agora à fé. Para que essas pessoas entendam que a fé é uma jornada, é uma caminhada, para que elas não abandonem essa caminhada no meio do caminho, porque se sentiram feridas, cansadas, sobrecarregadas. Então tudo isso tem a ver com o que a gente está comentando. A Ju, minha esposa, coloca aqui: o ativismo não substitui o discipulado. É isso aí, Ju, exatamente isso. A gente está caminhando nessa reflexão. Eu acho que vocês estão comigo aqui, né? A Vivi coloca: discipulado é diferente de ativismo. É isso. Então, eu acho que esses 3 primeiros motivos ajudam a gente a ter uma ideia geral do porquê as pessoas, na minha visão, pelo menos nessa reflexão, abandonam a fé. Mas eu queria ainda dar mais 2 motivos. Antes, eu queria lembrar você, se você ficar até o final da live, eu gostaria de compartilhar uma novidade com você, daquilo que Deus colocou no meu coração. Se você tem me acompanhado aqui no meu Instagram, você sabe que eu tenho falado um pouco mais sobre o Evangelho. E no final dessa live eu queria compartilhar uma novidade e eu gostaria muito que você participasse e se envolvesse nesse processo comigo. Mais um quarto motivo, além das feridas, né, seja pessoais, seja causadas pela igreja, além do cansaço, eu acho que tem uma questão que tem a ver com a culpa. Culpa ou vergonha. Porque o que acontece? Quando alguém se rende a Jesus ou se conecta com uma comunidade, então imagina o seguinte: uma pessoa que foi visitar a sua igreja, um amigo que você convidou, e essa pessoa se rendeu a Cristo. E às vezes ela se rendeu a Cristo por causa do contexto, do evento, da comunidade, da pregação, falou ao coração dela, e ela se conectou com a igreja. Ela começou a frequentar e começou a fazer parte da igreja. Só o que acontece? Essa pessoa, como disse aqui a Viviane em um outro comentário, ela ainda não foi santificada, não foi glorificada. Ela tem uma vida ainda distante da vontade, do centro da vontade de Deus. Ela ainda comete alguns pecados, às vezes a pessoa ela bebe bebidas, ela ainda tem amigos que fazem coisas que às vezes não agradam a Deus. Enfim, ela tem a vida de pecado dela como todo pecador. E essa pessoa se conectou com a igreja, só que o tempo foi passando e aí essa pessoa acabou cometendo um pecado, cometendo um erro, tendo uma distração. E aí o que aconteceu? Ela se sente culpada porque ela não entendeu o evangelho, ela não entendeu a mensagem do evangelho, ela se conectou com a religião, com os amigos, com o sistema, só que ela não se conectou com o evangelho. Então isso é um problema. Por quê? Porque a pessoa agora vai sentir culpa, porque ela se declarou para Jesus, disse que ia ser um cristão, só que quando ela menos esperou, ela estava se distanciando de Jesus porque estava cometendo os seus pecados, as práticas que ela normalmente cometia. E aí isso gerou nela culpa, gerou nela vergonha, então ela não quer ir mais à igreja, porque ela não quer sentir aquela sensação de que ela errou diante de Deus. E isso tem a ver com o último motivo, e eu acho que o mais importante, eu queria concluir aqui pelo menos essa parte, para a gente caminhar para o final dessa minha live, que hoje eu me atrasei bastante, né? Era para eu ter entrado aqui às 22, aí por conta de um compromisso eu não consegui. Mas eu queria conectar todas essas questões a um último motivo, e aí eu queria que você também me ajudasse a ampliar essa reflexão. Para mim, o motivo mais importante pelo qual as pessoas abandonam a fé, pelo qual as pessoas enfraquecem, saem da igreja, abandonam a comunidade, é porque essas pessoas compreendem mal o evangelho. E aqui está o ponto para mim. Eu acho que todos os outros itens têm a sua importância, têm de fato uma espécie de verdade. Mas eu acredito que esse último aqui, ele é o principal. As pessoas que se convertem nas igrejas, que se aproximam das igrejas, elas conhecem uma espécie de resumo da religião. Elas pouco conhecem sobre o evangelho. Porque a gente não tem tempo de discipular, a gente não ensina as questões básicas do evangelho para essa pessoa. Ela teve um impacto com uma pregação, às vezes ela se aproximou de um pequeno grupo, mas nós não desenvolvemos a fé dela. E aí eu queria apresentar esse item como o item principal.
As pessoas que não conhecem o evangelho, elas ficam mais frágeis diante das lutas e das pressões da vida. Logicamente, o evangelho vai criar nessa pessoa uma espécie de blindagem contra ela própria, contra as frustrações que ela tem. Só que se ela não entender o evangelho, se ela não conhecer o verdadeiro evangelho, ela vai ser tomada por culpa, por vergonha e por outras coisas que podem afastar ela de Jesus. Então, aqui tem um ponto que eu gostaria que você pensasse. Nós precisamos apresentar o evangelho para as pessoas, porque o evangelho que vai sustentar as pessoas, a fé das pessoas. Então, eu acredito que as pessoas que se afastaram de Jesus, e aqui é uma parte que eu acho que pode fazer você pensar fora da caixa, além de todos os motivos que eu citei acima, né, ou antes, as pessoas que se afastam de Jesus, às vezes elas se afastam porque elas não se converteram de verdade. E aqui eu não estou usando essa expressão de forma pejorativa. Elas não tiveram acesso ao verdadeiro evangelho. E como elas não tiveram acesso ao verdadeiro evangelho, elas não foram expostas a esse evangelho de forma frequente, elas não tiveram a oportunidade de se converter, de se arrepender dos seus pecados, de entender que ela é uma pecadora. E na vida cristã, na caminhada cristã, todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Você que está me ouvindo aqui, que é um cristão, que está firme, que está frequentando a igreja, você sabe que você está lá por causa da graça de Deus, não é por causa dos seus méritos. Não é porque você é uma pessoa boa demais, porque você tem muita fé, porque você ora muito, porque você é especial. Não. Você está firme por causa da graça, porque você confia na graça. Porque a despeito das suas dificuldades e fraquezas, Deus tem te sustentado. É essa verdade que precisa estar implantada no coração dessas pessoas. A Vânia coloca aqui, acho muito importante o acolhimento da igreja também. Bem lembrado, Vânia. Esse acolhimento não só para entreter, né, mas também para conduzir as pessoas nessa percepção mais profunda do evangelho. A Ju coloca aqui, verdade, o acolhimento da igreja é muito importante nesse processo. De fato é. Porque é como um recém-nascido, né? Como você vai deixar um recém-nascido se virar sozinho? Você tem que acolher. Então essa expressão é um nascer de novo. A Bíblia usa essa expressão. Então quando uma pessoa nasce, ela precisa de cuidado. E a Ju e a Vânia lembram aqui muito bem sobre o lance do acolhimento. Acredito muito nisso. Elas não tiveram um verdadeiro estudo sobre o evangelho, infelizmente. É isso aí, Vânia. Obrigado aí pela concordância. Isso significa que a gente está na mesma linha. Então, eu acho que, e eu queria tentar caminhar aqui para fechar com vocês essa minha reflexão, que existem alguns motivos pelos quais as pessoas se afastam da igreja, da comunidade, e eu acho que o motivo principal é esse. Elas pouco conhecem o evangelho. E aí entra o desafio da igreja moderna, meu desafio, seu desafio, de apresentar o evangelho para essas pessoas. Apresentar o evangelho para essas pessoas. Eu vou caminhar para a conclusão, mas eu queria que você permanecesse até o final, porque no final dessa live eu vou compartilhar com vocês uma novidade que eu gostaria que vocês se conectassem comigo e participassem cada vez mais. Ok, pastor, a gente viu aqui alguns motivos e talvez existam outros motivos. Eu acho que o principal é esse último que eu comentei. Pouco conhece do evangelho. Mas a questão é, ok, pastor, a gente sabe de alguns motivos pelos quais as pessoas se afastam de Jesus. A pergunta é, como eu devo me aproximar dessa pessoa? Ok, a pessoa está distante de Jesus, eu tenho meu amigo que não está indo mais para a igreja. A pergunta é, agora como que eu me aproximo dessa pessoa? Eu quero aqui apresentar pelo menos 3 motivos, ou 3 formas, ou 3 pontos importantes que podem te ajudar a se aproximar de um amigo que está distante de Jesus. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz no início da live. Você tem um amigo que se distanciou de Jesus? Você conhece alguém que está nessa condição? A pessoa ia para a igreja, a pessoa frequentava com você, só que a pessoa esfriou na fé, a pessoa se afastou por vários motivos, dentre eles esses que eu acabei de citar aqui, mas existem outros. A pergunta é, como que eu me aproximo dessa pessoa? Como que eu me achego a ela? Então eu queria compartilhar aqui com você pelo menos algumas dicas que eu acho que são importantes nesse processo, tá? Então se alguém se afastou de Jesus, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer ao se aproximar dessa pessoa, não começar apontando o erro que ela cometeu.
Vamos supor que a pessoa tenha cometido algum pecado, esse pecado trouxe uma vergonha para ela, ou vamos supor que ela cometeu ou fez alguma coisa, ou deixou de fazer alguma coisa, isso feriu ela, feriu outras pessoas da igreja. Então, quando você for se aproximar dessa pessoa, não se aproxime dela apontando o erro que ela cometeu. E aí, se você tem me acompanhado aqui no Instagram, eu fiz um Reels que eu falei exatamente sobre isso. E eu lembrei do exemplo da mulher samaritana. Jesus sabia todos os pecados que aquela mulher tinha cometido. Só que quando você lê o texto, você não vê Jesus chegando para ela logo de cara e apontando os erros dela. Vai ter um momento no discipulado, nessa aproximação, que você vai precisar falar verdades sobre os pecados que as pessoas cometem. Porque o evangelho é isso, o evangelho tem boas e más notícias. A questão é que, como você começa essa aproximação? Não começa apresentando os erros dela, começa de maneira natural, começa puxando assunto, falando sobre coisas que fazem parte da vida da pessoa. E aí, no exemplo da mulher samaritana, vocês lembram que Jesus falou para ela? A mulher com a vida toda torta, toda problemática, Jesus não fala dos problemas dela inicialmente, ele se aproxima dela e faz uma pergunta muito interessante. Você pode me dar um pouco de água para eu beber? Que a ideia do texto ali é que há uma espécie de naturalidade. Jesus se aproxima dela considerando uma questão que para ela era do cotidiano. Começa um diálogo. A partir do diálogo, você começa a se relacionar e a conversar com a pessoa. O Davi coloca aqui, tenho sim, o meu irmão, olha aí. O irmão do Davi tá nessa condição. Eu também tenho 3 irmãos que eles não estão na igreja. E para mim é um desafio, eu preciso falar de Jesus para ele. Mas também conheço outras pessoas. Então fica aqui o desafio para todos nós. Vamos tentar se aproximar dessas pessoas falando de coisas naturais, perguntando sobre as coisas que talvez façam sentido para elas, para que a gente tenha uma conexão, né? Uma forma de se aproximar. A segunda coisa, ofereça presença, não pressão. Lembra que eu falei aqui que um dos motivos pelos quais as pessoas se afastam da igreja é porque às vezes elas se sentem pressionadas, elas se sentem às vezes sobrecarregadas. Então você quer se aproximar de alguém que se afastou de Jesus, não ofereça pressão a essa pessoa. Não fica toda hora pressionando ela. E aí, vai voltar quando para a igreja? Seu lugar tá lá. Olha, Deus está te esperando. Como se a pessoa estivesse sendo toda hora pressionada. Qual é o conselho e a dica que eu dou para você? Seja presente. E aí, no Reels que eu fiz durante a semana, eu usei o exemplo de Zaqueu. Jesus não falou para Zaqueu sobre o roubo dele. Zaqueu, você é um ladrão, você está roubando. Eu sei quanto você desviou. Jesus não ficou colocando pressão sobre Zaqueu. O que Jesus disse para Zaqueu? Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Em outras palavras, o que o texto está ensinando é que Jesus ofereceu presença. Em vez de você ficar convidando a pessoa só para ela ir à igreja, vá ao encontro dela, coma uma pizza com ela, converse com ela, veja como é que ela está, tente se aproximar de uma maneira mais natural, ofereça a sua presença, não aquela pressão. Jesus transformou Zaqueu, não foi pelo discurso, Jesus transformou Zaqueu pela presença. Então fica aqui uma dica, você quer se aproximar de alguém que se afastou de Jesus? Se aproxime dela, faça conexão, chama para comer uma pizza, convida para vir na sua casa, faça uma aproximação, manda uma mensagem carinhosa, queira de alguma forma se conectar com ela. Os nossos amigos aqui, irmãs que estão participando também, estão colocando aqui, eu tenho alguns parentes e amigos, a Vivi coloca, a Vânia, eu tenho amigos e familiares. Irmãos, fica o desafio aí, para todos nós, para mim inclusive. A gente precisa, em vez de oferecer pressão para as pessoas, vamos oferecer presença, oferecer a nossa companhia, porque às vezes não é o nosso discurso que vai resgatar as pessoas, mas a nossa presença, beleza? E eu queria caminhar aqui para a última dica que eu acho que é tão importante quanto as demais, mas eu acho que complementa essa nossa reflexão. E aí é mais uma expressão, uma ideia, né? Eu coloquei isso no Reels também. O amor vem antes da correção. Normalmente, quando alguém se afasta de Jesus, a gente chama essa pessoa de desviado.
E aí a gente quer corrigir essa pessoa dizendo para ela tudo aquilo que ela tem que fazer. Olha, você errou nisso, você errou naquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer de tal jeito. É sempre esse movimento que nós fazemos. E eu estou convidando você aqui para pensar comigo. O que eu acho que a gente precisa oferecer? Antes da correção, a gente precisa oferecer o amor. Eu citei a mulher samaritana, eu citei Zaqueu, e eu queria terminar aqui citando Pedro, naquela cena clássica de Pedro com Jesus na praia. O que acontece ali? Jesus encontra Pedro. E que Pedro é aquele que Jesus encontra? Jesus encontra um Pedro desviado. Jesus encontra um Pedro quebrado, um Pedro afastado, um Pedro que voltou a pescar. E aí a Bíblia diz que em vez de Jesus corrigir Pedro e dizer: Pedrão, você me negou, hein, meu filho? Eu não falei que você ia negar, você negou mesmo. Sabe, querer corrigir, Jesus não faz isso. Jesus faz uma pergunta que ela é tão profunda que a gente gastaria aqui horas e horas de live. Jesus pergunta para Pedro assim: você me ama? Você me ama? Porque o amor vem antes da correção. A gente sabe da história. Jesus vai corrigir Pedro. Jesus vai redirecionar o caminho de Pedro. Mas o que Pedro sentiu ali? Ele se sentiu amado. Eu acho que isso é a essência do Evangelho. Jesus veio para transformar a nossa vida. Ninguém que tem um contato profundo com o Evangelho vive da mesma forma. Ninguém. Quem tem um contato profundo com o Evangelho muda de vida, é transformado. Beleza? A gente acredita nisso. Entretanto, o primeiro impacto na vida da pessoa é que ela se sente amado e amada por Jesus. E esse amor, ele passa por meio do corpo de Cristo, por meio de nós. Então, eu queria desafiar você a fazer como Jesus fez. Em vez de você querer corrigir todo mundo, que você expresse o amor, né? Que você compartilhe esse amor de Cristo com essa pessoa. Porque eu acho que isso conecta as pessoas. Não dá para eu, numa live de 30 minutos, falar sobre tudo, né? Mas se você está chegando agora aqui, a gente está compartilhando, eu estou concluindo já, sobre a seguinte questão: como nós podemos nos aproximar das pessoas que se afastaram de Jesus? A live vai ficar gravada aqui no meu perfil, você pode assistir depois e ajudar a gente nessa reflexão. Mas para a gente concluir aqui, a ideia que eu tentei trabalhar com vocês agora foi exatamente essa. Eu sugeri aqui pelo menos 3 dicas. A primeira: não comece apontando o erro, porque Jesus não fez assim com a mulher samaritana. Ofereça a presença, não a pressão, porque Jesus fez assim com Zaqueu. Jesus foi para a casa de Zaqueu, Jesus estava com Zaqueu. E por último, ofereça o amor antes da correção. Antes de querer corrigir as pessoas e dizer para elas que elas estão desviadas, ame essas pessoas, ore por elas, se aproxime delas com amor, porque eu acho que isso vai realmente transformar a vida das pessoas. Gente, é isso, muito obrigado. E eu queria concluir aqui, como eu disse no início dessa live, compartilhando com vocês mais uma novidade. Vocês têm visto que nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho me dedicado um pouco mais aqui ao Instagram, porque eu acho que isso é parte daquilo que Deus espera de mim. E eu queria compartilhar com você e queria pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, para que você fizesse essa inscrição. Se você entrar aqui na bio do meu Instagram, você vai ter lá na bio do meu Instagram o link para o meu canal no YouTube. E eu vou me organizar aqui para que nos próximos meses eu comece fazer vídeos, aulas lá, falando sobre o Evangelho, como se fosse um discipulado. E qual que é a ideia? É falar para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então, se você conhece alguém, um amigo do trabalho, uma pessoa que você tem proximidade e que você gostaria que essa pessoa ouvisse sobre o Evangelho, eu queria desafiar você a se inscrever no meu canal, a estar sintonizado aqui nas minhas redes sociais, porque eu vou começar também lá no meu canal no YouTube fazer essas videoaulas, fazer esse discipulado, apresentando o Evangelho, e lá é uma plataforma mais adequada para esse tipo de conteúdo, e eu gostaria muito que você se inscrevesse e participasse comigo. Quando você coloca aqui o coraçãozinho na live, ajuda. Quando você faz um comentário, ajuda. Quando você compartilha no seu history, né? Essa live ajuda bastante também. Então, se você puder, assim que terminar essa live, ir lá no meu perfil, compartilhar a live no seu history, ajuda para que outras pessoas, outros irmãos,
tenham acesso a essa reflexão e também possam ajudar a gente aqui a ampliar essa reflexão. E quem sabe, irmãos e amigos, a gente consiga abençoar mais pessoas, alcançar mais pessoas para a glória de Jesus. Tá bom? Queria agradecer aqui a todos os amigos que estão participando. Alguns comentaram aqui, bênção. Obrigado, Vânia, a Ju também, a Vivi também comentou. Louvado seja Deus. Obrigado, Vivi, aí pelo apoio. E outros irmãos e amigos que entraram aqui na live. Se você está assistindo em outro momento, é muito bom ter você aqui. Compartilhe a live, curte, porque a gente entende que esse é um movimento que Deus espera da gente também nesse ambiente digital. Desculpa mais uma vez o horário, hoje eu acabei entrando no horário errado, mas eu acho que valeu a pena e que Deus continue nos abençoando. É isso, gente. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima.